Eu vou orar por você agora, que você tem uma semana abençoada, aonde todo fracasso, derrota, mentira, desemprego, miséria, traição, aonde toda doença venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vou te entregar quatro senhas do mundo espiritual, quatro chaves bíblicas que vai te abençoar. Mateus 16, versículos 16, 17, 18, 19. Muitas das vezes, todo mundo fala, por que Pedro? Pedro negou Jesus. Jesus Cristo falou que ele tinha o diabo no corpo. Satanás pediu a alma dele, ele afundou. Ele negou Jesus 3 vezes. Por que Pedro? Tiago morreu, mas Pedro não morreu. Por que logo Pedro? É uma chave. Porque tem gente que fala, por que você? Porque tudo acontece com você. Pedro foi tão audacioso. Pedro não tinha fé nem de curar a sogra dele. Pedro tinha gente enferma na casa dele andando com Jesus. Talvez é o meu caso, o seu caso. Tem gente enferma na nossa família ou precisa de uma libertação. Mas por que Jesus Cristo investiu em Pedro? Jesus foi atrás de Pedro 3 vezes para fazer mais uma pesca maravilhosa. Por que Jesus está insistindo em você? Por que essa questão? Eu vou te explicar agora. 4 senhas. A primeira, a partir de hoje, comece a chamar ele de Jesus. Pode chamar Yahshua, não é Yeshua. Yahshua Hamashia, o nome correto. Faz um teste. E também chamar ele de Filho do Cordeiro, ou Cordeiro de Deus, Filho do Pai, do seu Pai, ou Cristo, Cristo do Deus Altíssimo. Ou, se você tem um hábito, Jesus o Cristo. Porque Jesus tem vários. Até aquele Henrique Cristo quer ser Jesus, o Gabriel Jesus, o Fabinho de Jesus, o Edésio de Jesus, o Cícero de Jesus. Agora, Jesus, o Cristo, só tem um, o unigênito. Então, quando você chama Pedro, fala assim, ó, todo mundo, Jesus falou, quem o pessoal fala que eu sou? Uns falaram Jeremias, os outros falam, uns falam que você é o João Batista, Isaías, uns falam que você é fulano, o profeta, não sei do que. Aí Jesus falou para os discípulos, e vocês, quem acham que eu sou? Ele falou assim, ó, ficaram quietos. Aí Pedro falou, para mim você é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. Não chama ele de Deus, não, chama ele de Pai. Porque de Deus, segunda senha, até o capeta e até o ateu chama, até o macumbeiro chama, até o ímpio chama. Mas chamar ele de pai é só para quem é filho ou filha e quem é herdeiro da promessa. 2 senhas. Chama só ele de pai. Por isso que Jesus Cristo falou, o Pai Nosso. Para chamar ele de pai. Entrar na presença, chama ele de pai. Só chama ele de pai quem é filho. Chama ele de Cristo. 3ª senha. Aonde você estiver, você tira as sandálias, o sapato, o chinelo. Porque quando você coloca os seus pés na terra, o reino dos céus desce para a sua vida. Então, aquele que estava dominando, aquele que tinha autoridade, seja o tranca-rua, o 7 Cruzilhada, a Pombagira, seja no seu bairro, na sua cidade, na rua onde você mora, no seu trabalho, quem domina, quem tem autoridade é o capeta, a maçonaria. Quando você coloca os pés no chão, ali a autoridade é você. Foi isso que Deus falou para Moisés. Foi isso que Deus, o Altíssimo, falou para Josué e ele derrubou muralhas. Foi isso que Jesus falou, se vocês não fizerem nem parte comigo, vocês têm, tira as sandálias. Foi isso que fez Deus mudar a vida sentimental de Ruth quando Boaz tirou as sandálias ou os sapatos. Então, 3ª senha, frequentemente, só faz isso quem carrega o reino dos céus, quem tem intimidade com Deus, tira as sandálias. Se você só tira no banheiro e na sua cama, que é um altar, e banheiro é lugar de intimidade sua, na sua casa, por que você não tira as sandálias aí para mostrar que você tem autoridade? Esse mês de abril é um mês de autoridade, é um mês, abril que abriu o Mar Vermelho, é um mês de libertação, de transferência de riqueza, é um mês que Faraó, tudo que o macumbeiro, o espírito, até pastor, pessoas que falaram de você, vai acontecer com eles. Faraó falou, vai se afundar no mar aí, ó, porque atrás está eu tô indo atrás deles. Do lado direito, Migdol, do lado esquerdo, Baal-Zephon. E Deus falou, só estende a mão, Moisés. Então tudo que Faraó falou que ia acontecer com o povo hebreu e com Moisés, aconteceu com ele. Pegou? Então, autoridade na sua vida. Chama ele de Pai, chama ele de Jesus o Cristo. Olha o Pai Nosso. É tão básico essa para alguns.
Ah, será que Deus ouve? Ouve porque você está chamando ele de pai. Ouve porque você está se aquebrantando. E chamaria Jesus o Cristo, como Pedro. Todo mundo pode falar o que se for do Senhor, mas para mim o Senhor é o Cristo. Por isso que Jesus deu as chaves do reino dos céus. Quando Jesus morreu, antes de ressuscitar ao terceiro dia, ele desceu até as profundezas do inferno. Apocalipse 1:18 e Efésios capítulo 4. Por quê que ele foi fazer isso? Ele desceu, ele pegou a chave da morte e pegou a chave do inferno e do reino dos céus. E deu para Pedro e para a igreja, para quem está nele. Porque a morte não pode vencer você, a sua família. Por isso que ele falou que te dá autoridade e poder para pisar na cabeça de serpente, escorpião, ressuscitar os mortos, curar os enfermos. Porque quando a morte chegar, você tem autoridade para repreender. Quando a pessoa fazer um trabalho de macumba, feitiçaria, maldade, você tem autoridade para arrancar a sua família da garra do diabo. Você tem chaves. Então, Deus me deu uma direção. Eu vou pregar mais tarde a live. Você tem que ler o Salmo 112. Leia o Salmo 112. Salmo 112 fala que a nossa geração, a próxima, será poderosa. Tudo que você plantou, tudo que você regou, tudo que você pagou preço até hoje, sua geração, a sua descendência vai ser poderosa. E é uma herança de Deus. E que a sua família, o justo, a família de justo é edificada na rocha. Leia os Salmos no capítulo 12 e você vai ver um segredo, uma bênção poderosa sobre a tua casa, sobre a sua vida. Gênesis 18 também eu vou falar com você sobre os 3 varões. Aconteceu 2 vezes. Quando João Batista foi batizar Jesus Cristo, ele desceu o Pai, Filho e Espírito Santo na terra. E quando Abraão estava na porta da tenda, do lado de fora, é polêmico isso, desceu os 3 varões, a glória, a graça sobre Abraão, Pai, Filho e Espírito Santo. Imagina o clima. Abraão tinha autoridade em tudo quanto é lugar, menos na casa dele. Ele estava na porta da tenda com um sol escaldante, Gênesis 18. Mas ele não entrava lá para dentro, não tinha nem clima. Ele não tinha altar lá dentro, ele só tinha altar lá fora. Tem muita gente que tem altar do lado de fora, mas não tem do lado de dentro. E Deus está falando, está na hora de você fazer um altar do lado de dentro. Salmo 112. Faça um altar dentro da sua casa, na sua parentela. Porque não adianta você sair e pular, rodar, ir para monte e na sua casa não ter altar. Sara estava lá. Quando os varões, os anjos, quando a graça e Deus desceu, Deus falou, Abraão, faz um altar na sua casa que eu vou ficar lá. Então quer dizer que Deus ia e voltava. Abraão estava num sol escaldante e Sara lá dentro, sozinha. Abraão tinha autoridade fora, mas não tinha dentro. Talvez você é bonzinho com todo mundo, as pessoas, mas menos na casa. Você quer que Deus blinde a sua família? Não adianta só ler o Salmo 91, porque o Ivan Scalabrinho, o Bruno Leonardo, ou fulano Beltrano tá mandando, ou a Mundial tá mandando fazer, ou a Universal, ou a Assembleia, ou a Quadrangular. Não adianta. Você tem que ter altar dentro da sua casa. O altar é na cama. O altar é na mesa, como uma mesa igual essa aqui, ó. Ou uma cama. O altar não é só na igreja. E aqui. Lembra que quando para Deus descer para trazer resposta para Elias, ele falou, restaura o altar? Elias já tinha altar fora e não dentro. Mas na caverna ele fez um altar, porque aí a palavra entrou. Aonde tem altar, Deus honra. Deixa eu te fazer uma pergunta.